Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos neste dia maravilhoso do Senhor. Na presença do Senhor, na palavra viva e eficaz do Senhor. Glória a Deus. Que Ele possa estar trazendo a revelação da sua palavra para os nossos corações. Amém, irmãos? Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está de aniversário hoje. Glória a Deus. Deus sempre tem uma bênção reservada para aqueles que o buscam, de todo o coração e de todo o entendimento. Amém? 4 de março de 2023. Livro de Números, capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 51. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Os que armarem as suas tendas do lado do oriente, para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armará a sua tenda a tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois, tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elã, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do sul. Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 46.500. E junto a ele armará a sua tenda a tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados do exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como armaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidão, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amissadai, será príncipe dos filhos de Dan, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 62.700. E junto a ele armará a sua tenda a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Eucrão, será príncipe dos filhos de Aser, e o seu exército, que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali, e o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600,
Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. E esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. E essas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. E esses são os nomes dos filhos de Arão, dois sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdote diante de Arão e seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito, santifiquei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal, meus serão. Eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Quanto aos filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás a todo o homem de idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou, conforme ao mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Esses, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson e Coate e Merari. E esses são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Amrão, e Gizar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Maeli e Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa dos seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. Essas são as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados pelo número de todo homem de idade de 1 mês para cima, sim, os que deles foram contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas armarão as suas tendas atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão o seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. E de Coate é a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Essas são as famílias dos Coatitas. Pelo número contado de todo homem de idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. As famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do sul,
E o príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel. E a sua guarda será a arca e a mesa, e o candelabro e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo o homem de um mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna da família de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão a sua tenda ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão ao seu cargo as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, e todos os seus utensílios, com todo o seu serviço. E as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação para o nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo o cuidado de da guarda do santuário, pela guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar, morrerá. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número dos seus nomes, e para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como o Senhor lhe ordenar, todo o primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens pelos números dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário, os tomarás. A 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém, irmãos? Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 27 ao capítulo 12, versículo 17. E tornaram a Jerusalém, e, andando ele pelo templo, os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. Eles disseram: com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que o não crestes? Se porém dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço essas coisas.
e começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas esses, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a esses mataram. E os outros muitos dos que a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra ele dizia esta parábola, e deixando-o, foram-se. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles a trouxeram e disse-lhes: de quem é essa imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Amém, irmão. Salmo 47, versículo 1 ao 9. Batei palmas todos os povos. Aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo do Deus de Abraão. Porque os escudos da terra são de Deus. Os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Amém, irmãos? Provérbios 10, 24 a 25. Aquilo que o perverso teme sobrevirá a ele, mas o desejo do justo será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz do Senhor, dia maravilhoso do Senhor, e até amanhã.